Fala galera, estou aqui nos bastidores do Talk com o Doutor. Hoje vamos falar com o Dr. João Rogério, que trabalha com acupuntura e fisioterapia. E dentro desse universo da acupuntura, nós vamos falar sobre onde espeta as agulhas, que tipo de agulha que ele usa, que tipo de problema ele consegue resolver, o que é a acupuntura. Fez uma analogia top aqui sobre as ruas, o tráfego e tal. Você vai ver, falar sobre os fleumáticos. Eu adorei essa abordagem, saber que o intestino inflamado reflete no temperamento da pessoa, que as emoções têm tudo a ver dentro desse universo da acupuntura. Então, se liga aí nesse episódio, tem muito assunto interessante pra gente conversar. Fala galera, estou aqui de novo num episódio do Talk com o Doutor, nosso podcast sobre saúde, política, religião e tudo mais que puder enfiar em cima dessa mesa aqui, nós vamos falar. Hoje nós vamos falar de um assunto que é polêmica para uns, é dúvida para outros e é milagre para alguns que abordam e saúde para muitos que praticam, né? Que é falar sobre acupuntura e também sobre fisioterapia com idosos. E para isso eu convidei um amigo, uma pessoa muito próxima a mim, que eu tenho uma grande admiração, porque eu sei que é um cara chato, que entende detalhe disso daqui, e eu posso apertar ele de pergunta que ele vai me responder, que é o Dr. João Rogério, fisioterapeuta e acupunturista. Eu vou deixar ele se apresentar. Já abrindo, João, quero que você se apresente e me conte qual foi a forma que você chegou na fisioterapia e na acupuntura. O que aconteceu na sua vida que você foi cair dentro desse universo? Primeiro, boa tarde. Eu comecei com os idosos, com essa questão, desde sempre. Eu sempre tive muita afinidade com o idoso. Legal. Em conversas, em paciência, e eu sempre fui muito direcionado pela vida em tratar bem esse tipo de público. Legal. Iniciei na fisioterapia, passei toda a parte dos estudos na fisioterapia, e aí eu tive uma chave no estágio de geriatria, onde foi em um asilo, onde uma idosa foi levada para fazer uma visita nesse centro, e enquanto ela visitava, os familiares pegaram e foram embora e deixaram ela lá, e aquilo lá me doeu de forma absurda, de tanta intensidade, que até hoje eu lembro como se fosse hoje. Dela sendo deixada lá com os familiares. Sendo deixada com os familiares, e pelos depois familiares. Pelos familiares, ela procurando os seus familiares, e não tinha ninguém. E a vontade naquele momento era de abraçar, trazer para perto e cuidar de alguma forma. Então eu fui entendendo que o meu direcionamento era aquele, e desde então eu trabalho há mais de anos aí com esse público mais idoso. Legal. E a acupuntura foi porque eu comecei a entender desde sempre que a gente não tem... Eu tinha dificuldade de entender na faculdade quando eu era separado por exemplo, tratar joelho, tratar ombro, tratar cabeça. E eu comecei a observar que o corpo funcionava como um todo. E a acupuntura tem essa habilidade de tratar o corpo como um todo. Então, eu fui mais buscando esse lado da acupuntura e conseguir trazer para junto da fisioterapia, onde eu trabalho até hoje. Legal. É uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Cara, a acupuntura eu sou apaixonado por isso, embora não seja a minha área de especialização. Em algumas das pós que eu fiz, a gente tinha módulos sobre medicina oriental e acupuntura. Então, assim, é um conceito, é uma visão, né? Então, eu acho que é muito importante. E eu vejo a acupuntura e a medicina oriental, não é nem eu vejo, é o conceito, né? Que é uma ciência, uma medicina de milenar, né? Existe há mais de 4.000 anos, né? Então, assim, enquanto a gente fala da medicina contemporânea, que é uma ciência que existe de 300 anos para cá, nós estamos falando aqui de acupuntura, uma ciência de 4.000 anos. Então, e quanto mais tempo um assunto é bombardeado, questionado e provado, e permanece em pauta, mais ele se mostra uma coisa eficaz a ser utilizada, né? Aguentando até hoje. Aguentando até hoje. São 2.500 anos antes de Cristo. 2.500 antes de Cristo. Tem histórico de acupuntura. Ou seja, mais de 4.000 anos. Mais de 4.000 anos. Nossa, é muito tempo, né, cara? Então, assim... Bom, vou começar falando sobre... Assim, eu gosto muito na minha abordagem geral do Instagram, eu gosto muito, e no podcast, eu sempre tento trazer qual o princípio.
trazer temas complexos numa linguagem simples, para que todo mundo que assista possa compreender. Então, embora tenha coisas que a gente sempre fala de forma técnica, não tem como fugir, é legal fazer paralelos, analogias e tal, né? E me preparando para esse podcast, eu comecei a fazer uma analogia na minha cabeça e pesquisando e tal, falei assim, cara, a acupuntura, eu vi esse daí, e você me corrija se eu estiver errado, eu posso fazer um paralelo dela com ruas, né? Os meridianos da acupuntura como se fossem estradas, pistas, né? Me fala sobre isso, vamos pegar esse gancho, me dá uma visão de como é que você enxerga a acupuntura. Quando você olha o paciente, é tipo o Neo no Matrix, que enxerga a Matrix caindo, assim, você enxerga os campos, os meridianos, como é que é? É uma boa analogia, porque se a gente entender o nosso corpo como uma cidade, a gente consegue separar e tratá-lo também como um todo. Se você pegar os meridianos que a gente chama de como caminhos, a gente consegue trazer uma analogia ali para ruas, para estradas, para rodovias, e aí a gente vai trazer o que a gente fala de equilíbrio. Né? A acupuntura a gente sempre vai falar em equilíbrio, como na vida, em tudo, seja para o positivo, seja para o negativo, e quando você tem o positivo e o negativo, você traz o equilíbrio quanto a isso. Então, se a gente entende uma rua principal com um fluxo de carro específico, a gente percebe que existem várias ruas colaterais, várias pequenas ruas, e se a gente colocar vários carros em uma rua só, e por algum motivo existe, por exemplo, um acidente, um bloqueio nessa rua, a gente vai ter um congestionamento que vai precisar começar a usar mais essas colaterais e vai causar um certo transtorno nessa cidade, nessa região. Hoje em dia vive muito isso nas cidades, né? Nas cidades nem se fala, né? Operação tapa-buraco. Isso. Aí o pessoal escolhe assim, meio-dia, no horário de maior pico, vamos mudar a rua, vamos. Aí você sai meio-dia de casa, estão reformando a rua principal. Aí as colaterais ficam tudo ocupadas. E você pode perceber que você até consegue chegar no seu destino. Só que com um atraso absurdo, um estresse absurdo, de forma que se você fosse naquela via de forma contínua e forma interrupta, você chegaria no seu destino mais tranquilo, sem nenhum estresse e com a maior tranquilidade possível. Legal. Então beleza. Então vamos lá, deixa eu entender bem. O corpo nosso, ele tem o que a gente chama, dentro da medicina oriental, de meridianos, que são ruas. São ruas. O que é o meridiano? O meridiano é assim, ó, o nosso corpo, ele é um corpo elétrico, né? Então eu penso aqui, vou mover o dedo, e aí eu mando um estímulo elétrico que vem no meu músculo aqui, eu consigo mover meu dedo. Perfeito. Só que onde existe eletricidade, existe campo magnético. Isso é um princípio da física. Exatamente. A lei da física, lei de indução de Faraday. Então, se existe corrente elétrica, existe campo elétrico. E o campo elétrico, aos olhos da medicina oriental, foi chamado de meridiano. E foi organizado em meridianos, né? Exatamente. Quantas ruas, quantos meridianos tem quando a gente vai estudar acupuntura? São muitos? São muitos, só que existem alguns principais. Cada órgão do seu corpo existe o seu caminho específico. E esses órgãos, eles são ligados uns com os outros através desses meridianos. Entendi. Entende? Então, por exemplo, como você falou, a energia tem que sair da sua cabeça, a informação da sua cabeça chegar no seu dedo. Perfeito. Essa energia, através dos neurônios, passou por todo o trajeto ali do seu braço e chegou no seu dedo. E aí, eles começaram a observar, lá no começo, na acupuntura, que eles estimulavam alguns pontos, por exemplo, no pé, e começavam a tratar características que davam na cabeça. Por isso que, às vezes, eu estou em atendimento, a pessoa chega com uma dor de cabeça terrível, eu estou lá no pé colocando um ponto, mas não, minha dor não é aí no pé, não, minha dor é aqui na cabeça. E exatamente por isso, porque essa energia precisa de chegar até a sua cabeça. E aí chega por esses meridianos, Perfeito. Através desses caminhos, que cada caminho desse existe alguns pontos de acesso, Perfeito. Que é onde a gente coloca as agulhas e trata através desses fluxos. Entendi. Show de bola. Beleza, entendi. Então são várias ruas e aí a gente precisa, através das agulhas, a gente consegue ir, vamos dizer que modulando e equilibrando esse fluxo da informação, da energia, Isso. da eletricidade, ou da informação que a gente está falando aqui, de um lugar para o outro dentro do corpo. Exatamente. Né? Com a agulha eu consigo ir lá e desobstruir uma rua, não necessariamente no lugar onde está doendo. Às vezes está doendo porque o fluxo, que o tráfego
não está chegando lá onde a gente está falando. Né? E, João, essa questão de fluxo ela é tão importante que o que eu observei com muitos profissionais que não estudam tão a fundo assim a acupuntura, que o fluxo ele tem a sua direção, ele tem o seu caminho. Conforme você coloca a agulha, porque a agulha, por exemplo, você falou de campo eletromagnético. A agulha funciona como se fosse uma antena. Perfeito. Ela não tem, por exemplo, ela não tem medicação. Muitos me perguntam, tem medicação nessa agulha? Não. Ela funciona... Nada. Você não passa ali um propofol, um estimulante ali na ponta? Não. Aí o cara, nossa, que sono. Acertei em cheio. Tá, é lacrado, ela fechado. É lacrado. E aí, o que o profissional faz? Por exemplo, ainda na analogia das ruas, você pode pegar o yin e o yang, que eles chamam de positivo e negativo, Perfeito. Dia e noite, o equilíbrio. Trazendo para essa analogia, se você pegar uma via de mão única, que só você vai perceber que é uma via mais tranquila. Você não preocupa com ultrapassagem, você não preocupa com nada, só vai essa via. Então, seria uma via que a gente chama de mais yin, mais tranquila. Se você pegar uma via de mão dupla, os carros vão e voltam, então uma via mais acelerada, mais agitada. Você tem uma preocupação em ultrapassar, uma preocupação de acidente. Ela é uma via mais agitada, que a gente pode falar que é uma via mais yin-yang. Entendi. Se você, por exemplo, pega um carro numa via dessa yin, e você bota ele na contramão, você pode gerar vários acidentes. Então, o paciente chega com uma dor que precisa, por exemplo, de você botar uma agulha em sedação, no sentido contrário, e você vai lá e bota a favor do fluxo, por exemplo, você não seda, você tonifica e você piora o seu paciente. Então, é uma série de contextos que a posição da agulha interfere, o jeito da agulha muda e você consegue melhorar ou piorar o seu paciente. Entendi. Então, a acupuntura não é só chegar e colocar a agulha. Entendi. Você falou de sedação, né? Uhum. Eu trouxe aqui um modelo, de um corpo humano, que é o Homem-Aranha, né? E aí, vamos lá, me dá um exemplo aqui. Você tem as acupunturas aí? As agulhas? Aqui, vamos lá, vamos pegar as agulhinhas. Fechadas, sem medicação. Aham. Sem o propofol. Tem nada aí, né? Não. Deixa eu pegar aqui. Ó. Uma agulha. Essa é uma agulha. Essa é uma agulha. Isso aqui, ó. Isso aqui é um mandril. Tá. Isso mandril aí é guia, é um guia para colocar. Isso foi criado para cego conseguir fazer acupuntura. Ah, legal, hein? Então você coloca a agulha no mandril. Essa aqui, deixa eu colocar para você. Vamos. Mexe aí com o meu Homem-Aranha. Com o seu Homem-Aranha. Vamos dizer que esse Homem-Aranha chegou para você e falou assim: eu tô com o ombro doendo. Com o ombro doendo. E aí, o que você vai fazer com ele? Você vai lá no ombro e mete uma agulha no ombro? Não, João. Primeiro de tudo, a acupuntura, ela não trata só sintomas. A gente tem que tratar a raiz do problema. Perfeito. Por isso que eu te falei de tratar como um todo. Cada atendimento é uma avaliação, porque energeticamente você muda diariamente, entendeu? Então, por exemplo, chega lá no seu consultório mesmo, um paciente com muita dor no ombro, é bem possível que ele tenha problema intestinal, intestino preso, por exemplo. Independente do ombro? Independente do ombro. Porque o meridiano do intestino grosso, ele passa no ombro. Nos dois? Nos dois ombros. Legal. O intestino grosso passa no direito e no esquerdo. Legal. Então, por exemplo, às vezes você vai tirar o sintoma de dor no ombro, um ponto para analgesia, por exemplo. Mas ele vai continuar com essa dor no ombro por muito tempo se você não tratar o problema de intestino dele. Entendi. E o que está gerando essa dor, esse intestino ressecado? Pode ser excesso, que a gente falou, excesso do yang. Pode ser, às vezes, uma deficiência que gera um calor. Que a gente chama de calor vazio. Então, isso seria um tráfego intenso para alguma região. Isso. E aí, por que a gente às vezes bota ponto no ombro, por exemplo? Porque o intestino passa aqui. Então, muitas vezes na avaliação a gente está tratando o intestino, botando ponto no ombro, mas a gente está focado no intestino do paciente. Entendeu? Então, o que eu te falei da agulha, vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer, aqui na barriga do paciente, tem um ponto chamado VC12. Ele equilibra essa questão do seu estômago. Estômago e fígado. Se você bota ela retinha, perpendicular... Opa! O Homem-Aranha tem uma pele diferente. Pele de borracha. Ó, vamos botar assim, ó. VC12 dele. Você bota ele perpendicular, você não está nem tonificando e nem sedando esse paciente. Você está só equilibrando esse ponto. Legal. Perfeito? Se você bota ela a favor do fluxo,
você está tonificando esse paciente. Entendi. Você está botando mais carro naquele fluxo contínuo de mão única. Entendi. Se você bota ela contra o fluxo, assim, você está freando o tráfego, você está sedando esse tráfego. Então, você entende que se você, por exemplo, pega um meridiano, um caminho que já está em sedação, já está em deficiência, e você vai lá e você seda mais ainda, você piora esse paciente. Entendi. É nessa questão. Entendi. Então, na conversa, você tem que entender se você precisa sedar ou estimular alguma coisa. Na conversa, a gente avalia o pulso e avalia a língua. Tá. Todos os meridianos e órgãos se mostram tanto nos pulsos quanto na língua. Perfeito. Se ele está rápido demais, ele está em excesso. Se ele está deficiente, ele está mais lento. E isso tudo a gente avalia diariamente. Entendi. Porque cada meridiano, eles vão eles vão passar por essas duas regiões. Língua e o outro lugar que você falou? E pulso. Perfeito. Entendi. E aí a gente consegue identificar tudo isso. Entendi. E aí é onde a gente vê todos esses problemas, por exemplo, bloqueios, cicatriz. Eu não sei se você pega isso muito no seu consultório, paciente que botou prótese de mama, que tem por baixo do peito. Perfeito, eu quero falar sobre... o meu próximo tópico era isso, eu quero que você fale sobre isso. Pode falar. Você tem cicatriz no corpo. A cicatriz, ela seria tipo um buraco na pista? Você pode enxergar assim? A cicatriz seria, por exemplo, como um muro de contenção colocado na pista. Entendi. Ou seja... o buraco o carro ainda passa, né? O buraco ainda passa. Ali é pior, é uma barreira mesmo. Uma barreira mesmo. Então, entendi. Nesse caso, por exemplo, da prótese, você consegue... Você percebe que o paciente chega lá depois da cirurgia, você pode perguntar, você está mais irritada? Você está mais nervosa? Que a emoção do fígado é a raiva. Entendi. E aqui termina o meridiano do fígado, F14. Ou seja, a mulher faz prótese, põe o silicone, fica mais bonita, mas começa a bater no marido. Mata no marido. Fica mais irritado. Meu marido e todo mundo em volta. Exatamente. Aí o marido, o que aconteceu? Tá nervoso, tá irritado por isso. Entendi. E aí a gente tem que liberar esse tráfego de novo. Entendi. Com agulha e as técnicas. Mas é possível, com a abordagem da acupuntura, eu sanar esse problema da cicatriz? É possível. E você vai soltar as próprias cicatrizes? Você vai lá e derruba essa parede? Exatamente. Eu pego a agulha, vamos dizer aqui, ó, e eu vou estimulando essa parede, essa cicatriz, aquela fibrose até ela soltar mais e o paciente ter melhora. E aí a gente trata todo, como eu te falei, todo o contexto do corpo, porque se ela gerou um excesso aqui, você vai observar que é um paciente, por exemplo, que vai começar a ter dor de estômago, porque tem o princípio de dominância e contra-dominância energética. Começa a ficar tão em excesso o fígado dela, porque está tão bloqueando, aquele engarrafamento vai crescendo tanto. Fica vazia a rua dali para frente e cheia demais dali para trás. Exatamente. Aí aqueles carros começam a procurar caminhos paralelos e afetam outros órgãos. Um deles, estômago. Um deles é o estômago. Aí a pessoa começa a queixar de dor de estômago. De dor de estômago. Então, tipo, vamos supor, a evolução clínica de uma pessoa dessa a mulher fez uma cirurgia de implantes de prótese mamária, ficou a cicatriz, ela começa a ficar mais irritada depois disso. Passa ali uns meses, anos depois, ela começa a ter dor de estômago. Exatamente. Ou seja, ela criou uma barreira na rua do corpo energética que passava por esse caminho, que criou uma obstrução, a cicatriz. E aí o corpo dela está desviando numa rua colateral que passa no estômago, mas não foi preparada para suportar esse fluxo todo. Exatamente. Aí começa a sentir dor de estômago. Aí vai no médico e passa um omeprazol para ela. E não vai resolver. E a rua vai ficar pior. Aí é aquela questão, trata o sintoma e não trata a raiz do problema. Não trata a raiz do problema. Exatamente. Entendi. E vamos supor, uma dúvida que eu ia te perguntar. A acupuntura, ela é a agulha. Certo. Então, você tem as agulhas, você vai lá e pum. Eu já vi, por exemplo, abordagem na orelha que põe semente. Sim. Na prática, a semente está estimulando um ponto de acupuntura. Isso. E aí já é uma outra área da acupuntura, que é a auriculoterapia. A orelha, ela tem uma representação direta do corpo humano no cérebro. Então, o que a gente estimula na orelha, a gente estimula o cérebro da pessoa, e aí esse cérebro manda a informação para o corpo. Então, por exemplo, a semente a gente traz equilíbrio, nem tonifica e nem seda. Se a gente usa a agulha, a gente, pela profundidade dela, você consegue ou tonificar ou sedar esse paciente. Entendi. A abordagem da auriculoterapia com a semente, ela não consegue chegar na mesma distância de tratamento que a agulha em si chega. A semente não. A semente não. Não, porque... Mas eu tenho como botar a agulha na orelha? Tem. Tá.
Hoje eu posso usar essa agulha, posso usar uma agulha mais fina e tem uma agulha que eu consigo mandar o paciente para casa e ficar 7 dias com ela na orelha. Entendi. E você pode observar, depois quem está assistindo pode olhar no espelho e começa a observar a orelha, que ela é toda marcada. Se você tem uma lesão lombar, ela se mostra a marcação naquele ponto da lombar. Se você machucou o joelho, lá o ponto do joelho, ele tem um risquinho vermelho ali, uma lesão no joelho. Entendi. Então a gente consegue fazer uma outra anamnese. Entendi. Desse paciente na aurícula. Caramba, então assim, a anamnese deve demorar o quê? Uns 2 dias? Ela tem que ser mais Quanto rápida. tempo você tem que ficar conversando com o paciente? A primeira é mais demorada, porque eu vou entender todo o contexto de vida dele. Depois, eu vou direcionando esse fluxo através das agulhas e do tratamento. E aí, todo dia, uma nova avaliação, mas ela é mais rápida. Eu vejo o pulso, vejo a língua, eu consegui tratar aquela questão, apareceu isso. Acontece muito a gente trata uma coisa, aparece outra, mas não é porque aparece, porque surgiu nova. Não é porque deu errado. Não, é porque aquilo lá já está lá há muito tempo, já é bem crônico. E ele apareceu na hora que eu tirei um problema maior da frente. Exatamente. E aí tem gente que fica por mais tempo, mas a gente está, vamos dizer assim, tirando o lixo de casa. Entendi. Entendeu? Perfeito. Tá, então eu tenho como fazer com semente, mas não com a mesma intensidade ou profundidade que com as agulhas. E aí uma dúvida que eu ia te perguntar, na massoterapia, que é massagem, quando você vai na profissional e ela está fazendo ali massagem, querendo ou não, ela está estimulando os pontos de acupuntura, né? Ah, sim. Então, existe um princípio da acupuntura dentro da massoterapia. Existe. É importante que a pessoa saiba pelo menos o básico da parte energética, dos meridianos, para você poder estimular exatamente, por exemplo, a favor do fluxo, contra o fluxo, entender mais ou menos o motivo que ela está sentindo aquela dor, ou se ela vai fazer também uma liberação, uma massagem de forma geral. Perfeito. E isso aí ela acaba que equilibra, porque ela tonifica, ceda, trabalha um meridiano, trabalha outro. Perfeito. Mas se ela for com a mão fazer a pressão dos pontos, ela já tem que ter um conhecimento já mínimo para isso. Dos pontos de acupuntura e dessas conexões que eles têm com as queixas, né? Exatamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, se me corrija se eu estiver errado, que eu não pesquisei sobre isso antes. Você tem aqui na mão o que a gente chama de tabaqueira anatômica, né? Isso, não é? Isso. A tabaqueira anatômica. Eu já ouvi, eu me lembro de algum lugar falar que se você tiver com ansioso, não sei, ou com dor, ansiedade, dor de cabeça, alguma coisa assim, se você ficar apertando essa região, alivia. Isso, não é? Porque aí tem um ponto chamado IG4. IG4? IG4, intestino grosso número 4. Tá. Esse ponto, ele estimula, ele alivia sintomas da face. Uma das características dele. Então, tipo, o cara é muito feio, fica apertando aqui e vai ficando bonito. Aí, você arranca fora. Vai furar a mão e não vai ficar bonito. Ela, IG4, só que é o que eu te falei de você ver por partes. Olha o perigo. Em gestantes, se você estimular esse ponto, você pode ter contração uterina. Olha só. E aí você pode gerar um aborto nesse paciente. Caraca. Entendeu? Então... Mas como que tem que ser a intensidade desse estímulo para chegar num problema desse? Estimular. Você estimulou o ponto, o nível energético que vai passando, que você vai estimulando esse ponto, ele causa alívio facial, assim, característica da face. Se você conectar com outros pontos, você pode tratar outras características. E, em conjunto, também você tem essa contração dessa parte da cintura. Nossa, caramba. E isso aí é um risco. Então, assim, principalmente quem é gestante tem que tomar um cuidado imenso em fazer a acupuntura. Entendi, porque se você estimula um ponto errado, você pode estar trazendo muito mais malefício que benefício. Por isso que é muito indicada a acupuntura na hora do parto. Ou um pouquinho prévio, uma semana antes. O parto. Exatamente, você induz através da agulha. Quando você coloca a agulha, você vê a barriga já contraindo. Uau, caramba. Você consegue girar o feto, girar a criança, fazer toda essa questão. Entendi. Por exemplo, a mulher joga vôlei. Aí ela vai lá, tá lá dando manchete. E tá o tempo inteiro a bola batendo ali no IG4. Isso pode chegar a gerar um problema? João, aí eu já acho que seria muita... Porque ela só não estimula o G4 nesse ponto. Tem várias coisas ali, né? Tem várias coisas. Contexto. Eu acho que você tem que direcionar o fluxo para aquele ponto. Tá, tem que ser mais específico. Mais específico. Para ter o problema ou para ter a solução, eu tenho que ir mais a fundo naquele ponto específico. Você lembra quando você está falando de questão de condutividade, questão de eletromagnética e toda essa questão? Perfeito. Nós somos eletricidade. Perfeito. Então, quando eu estimulo com a mão, a minha parte elétrica, a minha parte magnética, eu estou transferindo para aquele paciente. Entende? Por isso que tem muita gente que começa a acupuntura
tratando e chega com a característica do paciente em casa. Nossa, morrendo de dor de cabeça, o paciente com dor de cabeça. Porque você tem essa troca energética. Perfeito. Então, eu acredito que teria que ser muito mais direcionado aquela questão daquele ponto. Entendi. E você tocou no assunto que eu tinha até isso aqui em pauta, eu já vou entrar também, que assim, não existe, pelo que eu pesquisei, mas se tivesse, me corrija ou acrescente, não existe um meridiano da conexão interpessoal. Existe? Tipo assim, existe? Existe. Por exemplo, tem um meridiano no meu corpo que hoje aqui conversando está em contato com algum meridiano seu? Seria uma questão, não, seria um pouquinho mais simples, seria a questão do coração, meridiano do coração. O coração, ele, para a parte da medicina chinesa, ele abriga a alma, que eles chamam de Shen. Se você tem um desequilíbrio energético no coração, é como se, falando de uma forma mais simples para entender, é como se a alma ficasse flutuando para eles. Sim. Ela não está ancorada, ela não está fixa, ela não está focada. Sim. Então, se você trata esse meridiano, se você trata toda essa questão e ancora o seu Shen, você consegue trazer estabilidade emocional para aquele paciente a ponto dele ter uma boa comunicação interpessoal, um bom relacionamento interpessoal. Entendi. Entendeu? E aí, isso é de fato muito importante no idoso. Porque o que acontece com o idoso? O idoso vem trazendo na sua vida desde sempre desequilíbrios energéticos a ponto de chegar na idade adulta, na idade mais avançada, de forma muito desequilibrada em todos os meridianos. Só que o coração, eu percebo nas práticas que é muito afetado porque são pessoas que a atenção para elas começam a ficar diminuídas. As pessoas deixam de dar atenção para ela. Ela vai ficando em segundo plano. Isso. E as emoções afetam demais os meridianos. Existe uma relação de determinadas emoções com cada meridiano. Exatamente. Cada meridiano. Por exemplo, o rim é relacionado ao medo. Medo. Olha só, cara, que isso. Eu tenho um artigo que eu publiquei que eu chamei assim... Como é que era o nome? Eu falava assim... Cálculo renal, a precipitação do medo. Pois é. Por quê? Mas não necessariamente por isso. É porque é o seguinte, até você vai me corrigir se eu estiver errado, tem uma área da odontologia, que a gente chama de odontologia biológica, que foi criado dentro dela um mapa do corpo com uma correlação dos órgãos e dos sistemas e de emoções com os dentes. Cada dente tem relação com um sistema diferente, né? Se chama mapa de Val-Kramer. E nesse mapa eu consigo olhar, por exemplo, o dente primeiro molar superior direito, ele tem relação com a glândula mamária, né? E os incisivos da frente, aqui os 4 dentes da frente, os incisivos superiores e inferiores, eles têm relação com o rim. E a pessoa que tem cálculo renal, possivelmente ela tem problema de ansiedade, medo, insegurança e medo e problema nos incisivos. E é impressionante, cara. Eu tinha um paciente que ele estava me contando que ele nunca tinha, já há 40 anos, teve uma crise de cálculo renal. Aí eu, você teve cálculo renal? Você teve alguma história de cálculo na família? Você já teve? Então, você não tinha histórico, não tinha lastro nenhum de ter fundo genético. Aí ele me contou, no meio da consulta, ele me contou que ele gosta de ir para a fazenda e ele caiu de uma caminhonete e bateu a boca e quebrou o dente incisivo. E uns 3 meses depois desse evento foi quando ele teve o cálculo. Eu falei assim, olha, pode parecer que eu sou um bruxo, pode parecer que é uma coisa louca, mas eu vejo relação entre esse fato que aconteceu com você e o cálculo renal que você teve. Não bioquímica, não é uma relação bioquímica, é uma relação biofísica. E muitos profissionais de saúde não têm conhecimento absolutamente nenhum de biofísica. Então você fala disso, o cara acha que você está falando de magia. Mas a biofísica ela é uma ciência muito até mais estudada do que a própria bioquímica, e muito mais antiga. Né? E aí você vai para a biofísica e você olha assim, cara... A partir do momento que você teve um acidente, quebrou o incisivo, você desregulou aqui o fluxo de campo magnético que tinha em contato com o seu rim. Então tem alguma coisa desequilibrada aí que está provocando o aparecimento desse cálculo. Para você evitar ter outros cálculos, você vai ter que tratar o dente. Entendeu? Exatamente. E o cara pirou, o cara falou assim, não é possível que tem relação. Então, assim, tem relação e pode ir atrás que tem. E aí foi no dentista, começou a tratar e de fato ele não teve mais crise. Agora, é óbvio que cálculo renal existem outros fatores também bioquímicos associados, mas tem uma relação de emoção com os meridianos, né? Completamente. Não, se você pegar, por exemplo, o rim, ele é um órgão
para o chinês, que é o seguinte: nós nascemos com uma energia vital X, uma quantidade específica que você nasce com ela e você começa a perder ela durante toda a sua vida até o dia que você morre. Quando você morre foi que você perdeu aquele resto de energia vital que tinha. E ela é armazenada no rim. E o rim é um órgão que ele distribui a energia para todo o corpo. Essa energia vital, ela ajuda, ela traz essa característica. E a pessoa, quando ela começa a perder e começa a envelhecer, você pode observar, os mais velhos, hoje, os mais idosos, eles são muito mais medrosos do que os mais novos. Porque o rim dele já trabalhou energeticamente muito mais que as pessoas mais novas. Ele é menos audaz, né? Ele é mais pé no chão, tem medo de as coisas dar errado. E aí, por exemplo, esse paciente seu que machucou, você pode observar, ele vai começar com dor lombar. Porque... Rapaz, se eu te falar que ele operou de cirurgia de hérnia lombar depois disso. Exatamente. Então, é porque os bruxo, não sabe. Os órgãos, eles se mostram em algum lugar. Os distúrbios, os fluxos energéticos, as deficiências, os excessos, eles sempre se mostram. Sim. Por exemplo, pulmão na pele. Pulmão na pele. Isso, por exemplo, pessoas que têm problemas respiratórios, você pode começar a observar algum detalhe na pele dele. Pele mais ressecada. Por exemplo, pessoas que passam por uma queimadura muito grande, que pega aí 60%, 70% do corpo, você pode observar que são pacientes respiratórios no hospital. Então, adquirem alguns padrões respiratórios. O fígado e se mostra nos olhos. Então, você vai começar a observar todos esses padrões e aí é por isso que você traz para a sua anamnese e vai conseguir filtrar isso e tratar e não tratar só o sintoma. Perfeito, entendi. Existe, de alguma forma, o que você diria hoje para uma família que quiser trazer para dentro da sua rotina um conceito da acupuntura para deixar a família ou a saúde de cada um mais saudável? Tem alguma coisa assim que você imaginaria? Começa a fazer tal coisa. Ou, tipo, por exemplo, falei da massagem, né? Aqui no ponto, do IG4 que você comentou. Alguma outra coisa assim? Por exemplo, meu filho. Por exemplo, filho, criança. Criança com febre. Tem alguma coisa? Você tem um menino, né? Você tem o Otávio. Qual a idade dele? 3 anos. Então, você já tratou problemas do Otávio com acupuntura em casa, assim? Tipo, uma coisa que você possa ensinar aqui? Criança, eu evito usar agulha porque eles não suportam. Vai ficar com medo. Aí eu uso laser. A laser terapia, no ponto, você consegue sedar ou tonificar aquele ponto. Mas não é possível passar para o pessoal de casa, por exemplo, um tratamento muito a fundo, porque, como eu te expliquei, cada ser humano é de uma forma diferente. Né? Então, por exemplo, a pessoa está com uma infecção bacteriana. Você não... diferente da nossa medicina, você não trata a bactéria, você tira o meio que ela vive para que ela não consiga sobreviver ali e morre. Mas o que eu acho que o pessoal de casa tem que fazer? Mudar hábitos. Assim como eu fiz com meu pai, eu costumo fazer com todo mundo. Eu sempre lanço um desafio assim, muda isso aqui 30 dias para mim. Se você, depois de 30 dias, não achar que sua vida melhorou, volta do jeito que você era e está tudo certo. Então, assim, por exemplo, consumo de leite. O leite, ele é, para a acupuntura, prejudicial ao extremo, que ele torna uma pessoa que a gente chama de fleumática. O fleuma é como se fosse uma mucosidade que interrompe aquele meridiano e atrapalha todo esse fluxo energético. Então, assim, se a pessoa toma 1 litro de leite por dia, ela tem que ter uma consciência de mudar esse hábito para ele começar a ter uma boa qualidade de vida. Eu acho que, para o pessoal de casa, o maior erro das pessoas hoje em dia é separar. Eu vou parar só isso aqui e eu vou mudar minha vida. Entendeu? Não. Ele tem que começar a comer direito, ele tem que conjunto de hábitos. Ele tem que, por exemplo, procurar um médico como você para chegar e falar assim, olha, meu metabolismo está deficiente desse jeito aqui, eu vou suplementar dessa forma e vou mudar esses hábitos de vida aqui que a gente vai conseguir chegar lá na frente. Sim, é um conjunto de mudanças, de ferramentas diferentes. Exatamente. Né? Você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, esse lance da fleuma aí. Porque eu convivo com muitas pessoas fleumáticas. Você falou da fleuma. Tem a ver o temperamento com a visão da medicina oriental. Esse termo fleumático, ele é estudado dentro da acupuntura, então. Então, existe esse conceito da fleuma vir do intestino inflamado? Com certeza. A fleuma, ela começa a obstruir os meridianos e você pode observar aquela pessoa mais aérea, aquela pessoa que está mais... Você está conversando com ela, você está vendo que ela está viajando. Sim. Ela está ali não entendendo muita coisa que você está falando. Sim. E aí, você começa a observar
que as inflamações são excessos. Sim. Entendeu? Mas, às vezes, são excessos por deficiência. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, a estrutura começa, a base yin, que eles chamam, começa a ficar tão deficiente que o calor começa a subir e aquilo ali começa a secar alguns líquidos e aquelas mucosidades elas vão se consolidando. E as pessoas vão mudando seus comportamentos. Daqui a pouco são pessoas que ficam mais dentro de casa, às vezes se tornam pessoas mais depressivas, pessoas que dificuldade de entendimento, de aprendizado. Olha a alimentação das crianças de hoje em dia, que você vai observar o tanto que os pais estão deixando elas fleumáticas. Engraçado. Você está falando, eu estou pensando assim, todo profissional que atua com alguma ferramenta, vamos dizer, holística, eu não gosto do termo holístico porque ele parece uma coisa meio espiritual só. Eu digo integrado, né? Dá a impressão que holístico não é científico. E eu acho que tem coisa holística que é muito mais científica do que aquilo que as pessoas acham que é científico e comprovado por método científico. Mas, enfim, vamos dizer que todo profissional que atua com isso, ele não tem como desmembrar muito o hábito, né? Você vê que eu te chamei aqui para falar de acupuntura, você está falando de leite. Entendeu? Você, assim, não tem como o cara volta e fala de alimentação, e fala de rotina, fala de hábito, porque a abordagem integrada, ela vê o paciente como um todo, né? Não faz sentido eu só ir lá e botar uma agulha na pessoa e achar que só de botar ali o trem vai mudar a vida dela. Não, né? Não tem como. Então, uma abordagem dentro da acupuntura, ela requer um contínuo. Quando você vai fazer uma abordagem de um paciente, por exemplo, você fala de mais de uma sessão diferente, mais de um encontro diferente, né? Você faz acompanhamentos. Exatamente. João, eu costumo, por exemplo, igual a gente fez a analogia ali da estrada, do carro, é pegar o carro. Não adianta a gente botar ele em linha reta nessa rodovia e o carro está puxando para a direita. E aí a gente vem com a acupuntura, você na medicina, e puxa ele para cá, para a esquerda de novo. E o dono do carro não leva para arrumar essa suspensão. Aí no meio do caminho tem um buraco na rua. Tem um buraco e termina de quebrar aquela suspensão. Então, os hábitos eles têm que ser mudados. Isso é base. E aí a gente chega dentro da saúde e vem moldando esses hábitos. Perfeito. Entendeu? Porque, assim, não dá para pegar todo o conhecimento que é da medicina chinesa, todo o conhecimento que é da medicina integrativa e botar na cabeça do paciente e falar assim, pronto, agora você está chipado, né? Vamos chegar, agora você vai andar sozinho. Não. Mas, olha, muda isso aqui, faz a sua parte. Por isso que eu falo assim, 30 dias, vamos mudar a sua parte. É tudo muito dinâmico, isso, né? Que aí eu vou te ajustando, eu vou te lapidando e daqui a pouco o paciente consegue andar sozinho. Uma dúvida, você falando aí, para eu não estourar meu tempo. Tatuagem interfere na abordagem da acupuntura? Se o cara tem uma tatuagem nas costas, um dragão chinês nas costas, aquilo ali impacta de alguma forma os meridianos dele? Ô, João, energeticamente eu acho que é muito superficial. Tá? Eu acho que é muito superficial. A única coisa que eu acredito... superficial o lugar onde está a tinta da tatuagem. A agulha. Tá. Mas quando a gente trata de tinta, os metais, tudo que está ali dentro daquela tinta ali... tem sim o poder de mudar todo esse fluxo energético. Perfeito. Aí seja por excesso, ou seja por deficiência, então você consegue, acredito que sim, fazer essa correlação. Então, uma pessoa que tem uma tatuagem no corpo, ela é uma pessoa que precisa, por mais que ela ache que a saúde dela esteja 100%, é uma pessoa que se beneficiaria de fazer uma avaliação com o turista, né? Para ver se aquilo ali, de alguma forma direta ou sistêmica, pode estar interferindo na saúde dela. Com toda certeza. Até o desenho pode estar interferindo, né? Aí eu acredito que vai depender muito da cor. Né? A cor muda. Isso, porque aí cor colorida tem muito chumbo, Exato. Cor mais preta tem outros tipos de metais. E a gente sabe que metal repele ou absorve energia. E é um condutor elétrico. E é um condutor elétrico. Ou seja, eu ponho um tanto de metal ali numa região do corpo, essas ruas vai bananar tudo, né? Exatamente. É como se eu, da minha cabeça, quisesse abrir um retorno numa rua aí lá perto de casa, que não pode ter um retorno. Exatamente. Ali, entendeu? Né? Uma analogia bem grossa bem aqui, grossa, os acupunturistas devem estar revirando assistindo isso daí. Mas é interessante que eu acho que fica claro na mente das pessoas, né? Fica. Ô, João, eu vou encerrar nosso assunto aqui. A gente tem muita coisa para falar, né? Podia falar, a gente quase não falou de idoso, eu vou te chamar de novo para outro episódio aqui para a gente falar só das abordagens de fisioterapia que você faz com idosos, porque eu sei que você aborda muito, tem muitos pacientes nessa linha, né? Mas, para encerrar, quiser deixar aí uma mensagem dentro da acupuntura para a galera que vai assistir o podcast, a câmera está com você e eu vou encerrar aqui com a minha fala. Dentro da acupuntura,
eu acredito que vocês têm que começar a mudar hábitos alimentares, hábito de vida e desacelerar um pouco a rotina do dia a dia. Essa rotina nossa muito acelerada traz um desequilíbrio não só físico, mas emocional muito grande para a gente. A preocupação, como já disse, já foi criada a síndrome do pensamento acelerado, o SPA. Isso traz um problema não só na nossa estrutura física, mas nos nossos meridianos, na nossa parte energética. Então, eu acredito que a gente tem que tirar momentos para a gente desacelerar mais, respirar, reavaliar e começar a seguir caminhos que vai nos chegar. Tem um futuro claro, que aí a gente vai conseguir, sim, alcançar questões mais complexas no nosso dia a dia. Fechou, galera. Ficamos aqui com mais um episódio do Talk com o Doutor. Nos vemos aí em breve com mais assunto. E o João volta aqui depois para a gente falar sobre saúde no idoso também. Obrigado.